E as próprias deputadas mulheres não lotam 50% de mulheres em seus gabinetes, mas querem impor ao Estado e até às empresas privadas que 50% seja mulher. Os homens não podem estar em evidência em lugar nenhum. Isso é inadmissível para a bancada da mulher. Isso é absolutamente impressionante, afinal os homens são metade da humanidade. Se os homens são metade da humanidade, eles têm que estar em evidência em algumas coisas e as mulheres em outras. Algo diferente disso seria as mulheres terem supremacia. A princípio, um liberal ou um conservador ou uma pessoa de direita, que eu acredito que é a maioria do estado de Santa Catarina, isso as urnas deixam claras, deve ser e é, a priori, contra qualquer tipo de cota, contra qualquer ação afirmativa do tipo de cota, seja racial, seja de gênero, seja qual for. Então, nós já vislumbraríamos aqui um problema ideológico da maioria dos nossos partidos, dos quais os senhores fazem parte e motivo pelos quais nós nos elegemos. Mas há um segundo problema ideológico que é o seguinte: a bancada da mulher, que são 2 pessoas numa bancada, sempre bombardeia esta comissão com todo tipo de projeto. Nós já discutimos aqui um projeto que estabelecia 50% de cotas para deputados eleitos. E nós derrubamos aqui. Porque se esse projeto tivesse passado, só eu e mais um dos senhores estariam aqui. Segundo problema, eu observei os gabinetes das deputadas aqui da Assembleia Legislativa. Ao longo dos últimos, cheguei a ligar aqui no RH, pensaram que eu estava perseguindo algum funcionário, e perguntar sobre as deputadas que estiveram comigo na legislatura anterior e dessa, a porcentagem de mulheres lotadas em seus gabinetes. E as próprias deputadas mulheres não lotam 50% de mulheres em seus gabinetes, mas querem impor ao Estado e até às empresas privadas que 50% seja mulher, que tantos por cento seja negro, tantos por cento seja lá o que for. Além disso, senhores, nas universidades brasileiras, hoje, as mulheres são maioria. Se em 1950, 60 ou 70, essa casa tivesse apresentado um projeto que estabelecesse cotas de 50% para as universidades, hoje nós teríamos 10% a menos de mulheres nas universidades. Porque as mulheres gostam do ensino superior e são 60% das cadeiras hoje dos egressos. Quem pega diploma, 60% são mulheres. Existe um outro espaço onde os homens ainda são maioria. Isso é inadmissível para a bancada da mulher. Os homens não podem estar em evidência em lugar nenhum. Isso é absolutamente impressionante, afinal os homens são metade da humanidade. Se os homens são metade da humanidade, eles têm que estar em evidência em algumas coisas e as mulheres em outras. Algo diferente disso seria as mulheres terem supremacia e serem a maioria em absolutamente tudo. Portanto, nas universidades nós temos 60% de mulheres. E nos cursos técnicos nós temos a maioria de homens. Que, inclusive, se você observar o salário, estatisticamente se verifica que o curso técnico remunera menos do que o nível superior. E as mulheres já estão em maioria no nível superior. E agora a bancada feminina vem apresentar essa proposta para que nos cursos técnicos 50% das vagas destes programas sejam direcionados às mulheres. Sou contra cotas a priori, esse é um princípio liberal, deveria ser do meu partido, é um princípio de direita, é um princípio conservador. Essas cotas aqui são ideológicas e, se os senhores quiserem pedir vista coletiva para analisar o projeto, acho interessante, se o meu parecer contrário a esse projeto não for acatado, eu apresentarei um projeto de lei nesta comissão para que 50% das vagas do programa Faculdade Gratuita sejam fixados para mulheres e 50% para homens. Porque é evidente que as mulheres são maioria na universidade. E se esse projeto for considerado constitucional, senhores, a fixação de cotas em outros lugares onde as mulheres são maioria também será constitucional. Conforme já relatou a deputada Ana Campanholo, em seu voto apresentou parecer pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam o voto permaneçam como se encontram. Está aprovado, ou seja, rejeitado o PL 27/2024 junto à CCJ. Obrigada, senhor presidente. Deputada Ana Campanholo, hoje foi 4-0.